Vamos falar hoje sobre a elegância do dar e receber? Como você está se movimentando na sua vida com elegância? Bom dia, Giselda Galvão, consultora. Papo Quântico da Gigi, de segunda a sexta, às 8h08 da manhã. Maravilhoso, maravilhoso, espero ter sido o seu final de semana. O meu foi muito interessante. Pude descansar um pouco. E você? Como é que você está? Você está se doando com elegância os seus momentos de lazer, de paz, de tranquilidade? Me conta aqui. Conta aqui para mim. Gente, essa questão de ter elegância, né? Bom dia para quem está entrando, bom dia. A elegância do dar e receber, como que você está se mantendo, né? Como você está surfando nessa realidade, a forma como você se movimenta na sua vida? É com elegância? Essa questão do dar e receber é uma questão, assim, muito polêmica, porque nós somos treinados só a doar. A gente não recebe nada. A gente foi adestrado a não receber nada, nem elogio. Vocês já perceberam? Nem elogio a gente recebe direito. Bom dia, Lorene, querida. Vamos falar da elegância do dar e receber? E eu não sei como que eu fixo aqui o nome da live. Nunca sei. Um dia eu vou descobrir. Estranho. Então, assim, a elegância do dar e receber. E como que a gente está se deslocando, se movimentando, né? Bom dia, Cristina. Bom dia. A elegância do dar e receber. Gente, a questão, essa palavra, eu amo essa palavra, elegância. Não é uma questão só de porque tem que ser muito elegante. Você pode ser elegante com um tênis no pé, muito, né? Com a roupa até muito despojada. E a elegância, ela vem do seu ser, da sua alma. E quando você tem essa elegância na alma, e você vai, ao longo, né, do tempo que você vai liberando todas essas camadas, né, das nossas, aquelas personalidades, aquelas máscaras, né, que a gente usa, foi praticamente obrigado, né, a adotar durante toda a nossa existência, desde tenra idade, né. E o que acontece? A gente vai colocando camadas. Na medida que você vai conseguindo liberar todas essas camadas, aos poucos, né? Você vai usando ferramentas, você vai reconhecendo essas máscaras, essas personas, você vai liberando tudo isso. Você, nesse momento, você se dá o luxo, porque é praticamente um luxo hoje em dia, né? Você acessar a sua elegância, a elegância da sua alma, a elegância do seu ser. Bom dia para quem tá entrando. Ai, que linda! CRP, aí eu não sei o nome, né? Belém do Pará, que legal, minha amiga. Nossa, um abraço para Belém do Pará, que maravilha, que delícia. Ah, que bom que você tá gostando, eu não sei o seu nome. Ai, seu Instagram tem um nome bem interessante, né? CRP 101010. Oi, Tatiana, bom dia para quem tá entrando. Então, gente, a elegância, né? A elegância do dar e receber. Porque a gente, como eu tava falando, a gente foi adestrado a não receber nem elogio, não pode receber nada. A mãe e o pai, inclusive, ensinam, né, pra criança, né? Que se você for na casa da pessoa, se ela te oferecer alguma coisa, você não aceita. Antigamente era assim, viu, gente? Hoje em dia acho que já tá mais tranquilo, né? Mas você não aceita. Se você aceitar, você vai ver o que eu vou fazer. Antigamente, nossa, criança não podia aceitar nada.
Só se a mãe autorizasse, né, e tudo, fazer um lanche, alguma coisa, mas não podia, não. Quem tá aqui que conhece essa realidade? Quem conhece isso? Quem passou por isso, né? E era uma questão de educação mesmo, né? E essa elegância de você passar pela vida no seu dia a dia. Gente, a coisa que eu mais prezo hoje em dia é a elegância na forma de se tratar, né, com as pessoas, mas não de uma forma assim, só de como é que eu vou dizer assim, de um verniz, né, de usar aquele verniz. É a questão da gentileza, a gentileza que vem do ser mesmo, que você pode expressar a gentileza no trânsito, a gentileza nos locais, com as pessoas com as quais você está lidando, né? E pessoas que você convive, ou muitas vezes você está, né, numa loja, no mercado. Essa gentileza, eu tenho percebido que as pessoas têm procurado cultivar vamos dizer, uma maioria das pessoas tem procurado cultivar isso de uma forma muito interessante, agradável, né? Agora, essa elegância, isso está dentro da elegância, né? Das relações. Você ser educado, eu acho que isso é o básico, isso é o mínimo, né? Que a gente pode cultivar. Mas essa elegância de você trazer uma energia, trazer algo para o outro, né? No seu dia a dia. É no meio do corre-corre mesmo, no meio da dificuldade, às vezes, de você estar resolvendo situações, né? Eu tenho feito, assim, um trabalho muito intenso, interno meu, de liberação dessas personalidades, dessas máscaras, né, que a gente vai usando. E a gente tem, assim, uns comportamentos, às vezes, de irritação, né, de desconforto, que a gente criou, lá atrás, lá tem muito tempo, a gente criou aquilo para se defender de algo, ou muitas vezes a gente viu nos adultos, né, dentro de casa, na família, no entorno, a gente viu a impaciência, a intolerância, né, a agressividade sendo algo, a gente foi criado às vezes, né, conviveu com muita violência dentro de casa, violência verbal, né, no comportamento e tudo. E aí a gente vai ao longo da vida se liberando. Primeiro a gente usa essa interface e aí a gente vai vendo que isso não vai dando vai dando ruim, né? E com o tempo aí a gente já começa a liberar esse tipo de comportamento, de intolerância, de irritação, por exemplo, né? E eu tenho trabalhado muito isso em mim, há muito tempo que eu estou trabalhando isso, cada dia mais entrando em camadas mais profundas, para poder liberar tudo isso. Isso é importante porque a gente vai ficando com umas bagagens muito pouco interessantes. Porque muitas vezes você pode não ter uma violência verbal, mas nos seus pensamentos, né? A gente percebe muita violência às vezes nos nossos pensamentos. Às vezes não é nem na atitude. Então, assim, essa elegância, essa educação de estar convivendo de uma forma pacífica, mas é da alma. É quando naquele momento que você olha para tudo e para todos e fala, olha, tá tudo certo. Tudo certo. Eu recebo de todo mundo, tá tudo certo. Não entrar em julgamento. Bom dia para quem está entrando. Bom dia, bom dia. Estou falando hoje sobre a elegância do dar e receber. E eu quero trazer isso para o nosso dia a dia, né? Para o nosso cotidiano. Essa elegância. Uma das elegâncias que eu acho, sabe? Uma coisa que eu tenho falado muito com as pessoas, vocês vão, não sei, eu falo muito com os meus alunos e tudo, a questão, o pessoal
quer trabalhar a prosperidade, não quer se libertar da escassez. Ah, mas eu percebo que eu sou escasso, que tem muita atitude escassa, muito pensamento, muita conclusão, muita definição, né? A gente vai criando espaços de escassez assim gigantescos, que nós vem de geração após geração, e isso nos é transmitido e a gente absorveu muito isso. Então eu tenho falado muito com as pessoas a questão das pessoas quererem pechinchar tudo. Porque uma coisa é você perceber se um orçamento que você está fazendo, que é justo. Qualquer um sabe, tem essa questão dessa distorção que a gente tem aqui, por exemplo, nos países latino-americanos, aqui no Brasil e tudo, na América do Sul, em função de uma série de comportamentos, né, que a gente vai experimentando, de pessoas abusivas ou pessoas que são assim, que ficam tem uma posição muito mediocrizada também. Então a gente convive com um contraste social muito grande. Então muitas vezes, a gente vai fazer um orçamento, por exemplo, numa prestação de serviço, você puxa lá, você faz 3 orçamentos. E você, não é questão, essa conclusão rasa que a gente tem, não, qual que é o mais barato? Muitas vezes o mais barato vai sair muito caro. Então você tem que equilibrar o que é justo, né? A capacidade, né, daquela pessoa de prestar aquele serviço. Você tem que pesar tudo isso. E a gente muitas vezes entra num espaço de querer mediocrizar o valor do outro, tá? Abaixar é abusivo, né? A gente vê muita coisa abusiva. Isso é uma coisa que sempre me incomodou muito em função de a gente criar uma opressão, né? Isso é uma opressão. Vocês estão entendendo? Não estou dizendo que você vai aceitar tudo e tal, mas você tem um equilíbrio. Perceber o que é justo e às vezes prestações de serviço muito, vamos dizer assim, coisas simples, né? Até uma manicure, por exemplo, uma pessoa que faz, né, cuida das suas unhas e tudo. Por exemplo, eu gosto de dar muito esse exemplo. Você vai pechinchar aquilo, brigar com a pessoa, querer, né, pagar muito pouco. E eu acho isso, uma pessoa que presta um serviço, por exemplo, de limpeza na sua casa, faz faxina. Estou dando exemplos, né? E você olhar para aquilo e valorizar aquele trabalho. Você está disposto a fazer? Não. Muitas vezes você não tem nem qualificação para fazer, né? O outro tem, então você vai analisar e fazer a pergunta, né? Qual é a pessoa que desse tipo por exemplo, qual é a pessoa do profissional da limpeza que funciona para mim? Qual é a manicure que funciona para mim? Eu faço essas perguntas todas. E acaba que você acha uns encaixes muito legais, pessoas que, né, você vai trazendo para o seu universo, né, uma pessoa que vai fazer uma obra na sua casa de construção, um pedreiro, né, uma pessoa que vai construir algo para você. Então você acessar esses profissionais, mas fazendo perguntas e tendo a elegância de se manter, de ter uma conversa energética. A questão da elegância, da alma, de você poder expressar essa elegância que todo mundo tem, que isso é natural da nossa grandeza, da nossa infinitude pessoal. Você olhar para isso, lidar com isso de forma energética. E na medida que você lida com isso de forma energética, tudo se transforma. Se transforma assim, eu te garanto que se você começar a perceber, a trazer essa elegância para o seu dia a dia,
né? Em tudo que você faz, no seu trabalho, né? Com a pessoa, porque quando você trata bem uma pessoa, mas não como só um verniz, né? De forma falsa, de forma verdadeira, reconhecendo no outro, né? O ser infinito que ele é. Você trazer essa energia, você transforma as suas relações. E o universo, aí vem aquela história do que você está vibrando, né? A partir desse espaço, o universo entende que você agora está preparada, né? Para receber, para poder surfar nessa onda. Deixa eu ver aqui. Mércia, querida, bom dia, Belo Horizonte, minha cidade querida. A Rosane, muito bom iniciar a semana com essa reflexão. Pois é, Rosane, eu tenho olhado muito isso e visto o seguinte, a forma como a gente é reconhecida, percebido. O outro te percebe. Não adianta você ter só uma máscara. É você estar vibrando aquilo. Na medida que você começa a vibrar essa elegância, essa delicadeza, essa gentileza, palavra muito próxima é essa. Estar praticando gentileza com tudo e com todos, energeticamente, porque não é só, não estou falando de paparicar, lógico que você pode, né, trazer uma intensidade maior em algumas situações mais pessoais, não tem problema nenhum, é super legal, mas assim, é você ter essa gentileza no seu dia a dia, isso faz uma diferença enorme no seu universo, porque o próprio universo, ele percebe você de uma forma mais interessante. Olha que bonitinho, eu tô ganhando coraçãozinho aqui, ai que delícia. Adoro ganhar coração. Gente, depois da live faz comentário, hein? Por favor, eu recebo, tá? Eu recebo todos os comentários. Então, meus amores, faz uma diferença muito grande e o mundo, o universo agradece, né? Porque dentro de situações tão interessantes, tão peculiares que a gente está vivendo nos últimos tempos, essa gentileza, essa forma elegante, né, de lidar, de dar e receber, faz uma diferença muito grande. Faz. É como a árvore, né? A árvore, ela tem aquela copa, assim, você olha ela de longe, quando você chega perto dela, aquele sol escaldante. Gente, uma árvore, ela muda a atmosfera em torno dela, em torno de 40, acho que são 40, é um diâmetro de um raio de 40 metros. Muda o microclima, né? Quem tem árvore em casa, ou passeio, você tá andando na rua, né? Quando você vê uma árvore debaixo de um sol escaldante, você fala, uau, gente, é melhor você entrar dentro de um ar-condicionado natural, uma delícia, né? E a árvore, ela não escolhe, ela não fica assim, eu vou trazer essa sombra para tal pessoa, não, aquela ali eu não vou trazer, não, é para tudo e para todos. O universo é assim, né? Não há uma seleção dentro da natureza, porque não se tem ponto de vista nem julgamento. Por isso que é tão agradável a gente entrar numa floresta, né? Numa mata, numa área de vegetação natural, né? Onde tem água, tem pássaros, tem animais e pedras. É um ambiente natural. Ali você não é julgado, né? Ninguém te julga. Ninguém fica olhando, ninguém quer saber qual que é a sua conta bancária, ninguém quer saber se você... Eles não te julgam. Por isso que as pessoas estão tão afinizadas com os animais, com os pets, né? Porque eles são, assim, incondicionais. E eles entregam o melhor deles. E essa gentileza, né, dos animais, assim, essa pureza de ser, que grande maioria das pessoas está perdendo isso, infelizmente.
mas nós podemos resgatar essa gentileza, essa elegância na nossa realidade a todo momento. Primeira coisa com você mesmo, a hora que você acorda, qual que é a gentileza que você faz com você? Como você se trata? Você dá um abraço no seu corpinho? Bom dia, maravilhoso! Tamo junto, tamo aqui. Minha vida é grandiosa. Qual é a vida que funciona para mim? Quais são as relações que funcionam para mim? Né? Qual é a realidade financeira? Quais são os negócios? Né? Qual a divulgação? Você vai fazendo as perguntas. Como eu posso ser mais nutritiva e receber mais nutrição, né? Relacionamentos mais nutritivos. Quando você tem porque essa nutrição nos relacionamentos, ela vem da nossa alma, profundo, do nosso ser infinito, grandioso. E esse dar e receber, ele se torna elegante naturalmente. Antigamente o pessoal falava uma coisa que é um julgamento, mas é muito legal, né? Nobreza, isso é uma consciência, né? É nobreza de alma. Você encontra pessoas que têm uma nobreza interna na alma delas. É muito gostoso ficar perto dessas pessoas, né? Então, por que não ser essa pessoa? Mais uma. Por que não escolher ser mais uma, né? Por que não escolher ser mais uma pessoa que tem expressa, né? Essa grandiosidade, essa gentileza, essa nobreza interna. Bora lá, gente, criar um mundo melhor, né? Uma realidade mais leve, mais interessante, quando a narrativa, toda a narrativa do sistema nos traz justamente o contrário, né? Violência, G mundial, essas coisas todas, para poder nos aprisionar, né? Para nos trazer a falsa impressão de que tudo nesse planeta, né, nesse sistema da Terra, está tudo vibrando de forma muito caótica, desagradável, negativa, ruim. Essa negatividade da narrativa, instilando medo em todos nós, para quem entra em sintonia, né, para quem escolhe ainda ouvir a narrativa, prestar, né, atenção e deixar o seu ouvido ficar recebendo aquela narrativa toda horrível, terrível, que vai te levar para um espaço de medo. Essa realidade, ela lida, como que ela oprime, né? Medo e escassez. A base de tudo é medo, que escassez também é medo da falta, né? E a pessoa já está vivendo na falta, né? Na escassez você já está vivendo na falta, no medo da falta. E quando nós percebemos que ter uma gentileza, ter uma elegância nas relações, né, muda tudo, muda a frequência. Então, quando você percebe que você transforma o mundo à sua volta, né, e com a internet a gente traz contribuição inimagináveis, né? As pessoas que entram em sintonia com a gente, quantos depoimentos eu já tive. Muito gostoso. Quantas pessoas me dizem a mesma coisa, né? O sentido, né? de contribuição, de que esse trabalho, essa dedicação, essas lives diárias e tudo. Muitas vezes eu tenho uma vontade de falar, não vou fazer, hoje eu não vou fazer porque a gente arruma, né? Porque coisa para fazer é o que não falta, né? E aí eu olho e falo, poxa vida, mas você não perguntou para a Terra qual a contribuição que você pode ser? E agora você vai dar para trás? Não,
vai lá, faz a sua live. Depois você volta pro seu dia, vai atender as pessoas, vai cuidar, né, das suas coisas pessoais. Sustentar essa gentileza, essa elegância, essa contribuição para o mundo que é o grande desafio, né? A gente até começa, quantas pessoas chegam para mim e falam, eu começo as coisas, mas não termino, eu me empolgo, depois eu não, né? A questão de você manter, perguntar todos os dias, né? O que se requer de mim hoje para mim poder trazer mais contribuição, Terra? Como eu posso trazer mais contribuição? Trazer essa clareza e fazer essa escolha. Tudo é uma escolha, né? Quando você faz essa escolha do fundo da sua alma e percebe que às vezes o entorno em volta de você não é tão favorável, né? O entorno, muitas vezes você durante a vida, vou falar assim um pouco de mim, eu sempre tive uma alegria, uma gentileza, uma coisa assim de alma muito forte. E pela falta de consciência que eu tava, né, que eu já vivi muita, não que eu seja a pessoa mais consciente do mundo, mas hoje estou mais consciente. O quanto que eu fui, a questão que eu permiti, né, de forma inconsciente, tudo inconsciência, né, sofrer abusos às vezes das pessoas, muito abuso. Aí com o tempo a gente vai entendendo, né? E aí às vezes eu vejo clientes, às vezes amigas assim, que estão numa faixa também de idade diferente, né? Bem mais jovens e tudo. E que tem essa capacidade de doação, essa capacidade de ser gentil. E às vezes o mundo, algumas pessoas, principalmente aquelas que estão próximas, né? O mundo, as pessoas se tornaram muito abusadas, né? E isso é uma consciência, não que seja um julgamento, mas a gente percebe que a escassez da gentileza e dessa elegância do dar e receber é tão grande que aqueles que têm, normalmente, praticamente eles são, eu digo que são sequestrados, né? São parasitados de uma forma muito intensa. Então a questão com todo esse contexto que eu estou colocando para vocês hoje, é a questão de você perceber o autoabuso e a falta de consciência que a gente às vezes tem de não saber dizer não. A gentileza de um não muitas vezes é maravilhosa, né? Você saber dizer não pro outro. Você saber se colocar e não permitir, não praticar autoabuso e, consequentemente, perceber o abuso do outro. Você não precisa brigar, você não precisa, né, nada. Você simplesmente não recebe. Quer dizer, desculpa, você recebe, mas você não escolhe ficar com aquilo no seu universo. Receber, você recebe. É inveja, não sei o quê, as pessoas vêm, porque tem muita inveja de mim, tudo assim. Então, deixa isso passar. Você que deixa isso, você que gruda isso no seu campo. Você faz isso relevante, você faz que o outro, né, seja maior do que você. Tá fazendo sentido o que eu tô falando, gente? Faz sentido? Muitas vezes eu percebo pessoas no nosso entorno que ficam extremamente magoadas com a gente às vezes nem tem consciência. Nem tem consciência da pessoa, às vezes uma pessoa próxima, um vizinho, uma pessoa no trabalho, uma pessoa que trabalha em outro departamento que você, mas a pessoa está prestando atenção em você e você não percebeu, não percebe isso. E aí o que acontece?
que acontece? Né? Essa pessoa começa a interagir com o seu universo e você não percebe. E muitas vezes a falta de uma gentileza, né, de uma delicadeza, às vezes, num cumprimentar, num olhar, né, às vezes você passa pela pessoa. E como você, às vezes, não entrega essa energia, a pessoa, às vezes, se magoa. Eu vejo muito isso. As pessoas tornam o outro muito relevante, a pessoa não sabe nem da existência dela. Né? Isso é muito comum. Então, assim, quando a gente está emanando essa gentileza, essa coisa toda, isso preenche, isso traz uma atmosfera ao nosso entorno, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, muito mais agradável. Aí a gente começa a atrair muita gente, e não só pessoas com corpo físico, entidades sem corpo físico também. E se você... Isso acontece muito comigo, isso aconteceu comigo e continua acontecendo, né? Uma das coisas que mais, assim, eu lido todos os dias com essa peculiaridade minha, vamos dizer que é um desafio muito grande para mim, de ser muito abordada, de ter muita coisa no meu campo, pessoas pensando em mim, né? Pessoas que às vezes querem receber algo, algum sentido, e entidades. Então, assim, eu sou muito abordada. Eu percebo, assim, que eu tenho uma vida mais, vamos dizer, eu tenho uma solitude, assim, eu vivo mais só, eu gosto mas aí eu fiquei pensando, por que isso, né? Um dos motivos é que o meu universo, né, invisível, é muito movimentado. Muito, muito, muito movimentado. E isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito, esse ponto de vista, para liberar o ponto de vista do desconforto, né? Que eu acreditei a vida inteira que foi implantado em mim, de alguma forma, em outras vidas, né? Que essa demanda de acessos que eu tenho por pessoas e tudo, e entidades, né? Não é só entidade desencarnado, não, é todo tipo. Então isso é uma coisa que é um ponto de vista que eu estou tendo que trabalhar isso todos os dias, porque eu me pego às vezes de forma muito sutil, né? Reagindo às coisas como se aquilo fosse um fardo, e eu tô precisando liberar esse fardo. Liberar esse fardo, né? E isso tudo faz parte de cada um com a sua realidade, né? Desde aquela mãe que tem 2, 3 filhos, e aí um ou dois tem ciúme de um, porque a mãe tem um relacionamento diferente. Porque, gente, cada ser é cada ser, né? E falar que mãe não tem preferência, que não tem... Mãe tem afinidade, porque mãe é um ser, né? É um ser humano como outro qualquer. E quando você tem mais afinidade com um filho, é natural isso, você ter afinidade ou não, mais ou menos. Então, assim, as pessoas ficam nesse espaço de mentiras anexadas, né? Que a gente chama, às vezes, de hipocrisia. Não, todo mundo é igual. Claro que não é, cada um é único, mas às vezes tem mais afinidade com um com o outro, e os outros ficam enciumados. Aí é aquela história toda, né? Principalmente a família latina, né? Uau, como é caliente, né? As relações da família latina. Gente, é uma coisa muito louca. Eu fico só olhando, eu falo, uau, como pode melhorar, hein? Né? As preferências, as afinidades. E o quanto que a gente, como filho, às vezes julga. Né? Mas como assim? Que a minha mãe ou com meu pai tem mais afinidade com fulano, com a fulana, e, né, que é um irmão e tudo, e você já tem um monte de
de julgamento sobre aquele irmão, aquela irmã, e, gente, é um fuá danado, né? É divertido. A família é um microcosmo, né? E ela é muito, ela mexe muito, ela convulsiona muito o ser para que a gente possa ver as nossas carências, as nossas sombras, né? Começa tudo ali. E a nossa tendência nas últimas décadas é a gente não aceitar, a gente excluir a família, um monte de coisa. Ai, porque eu não aguento mais, porque aquela tia, não sei o quê. Então, assim, a gente vai excluindo as pessoas, né? E quando a gente deveria manter um nível de interseção maior ou menor, estar mais bem resolvido e se importar menos com o comportamento do outro. Se parar de ficar debaixo, fazer o outro maior do que você, né? E é isso, assim, essa gentileza, essa elegância no dar e receber, não sei se ficou claro, mas seria uma reflexão para a gente começar essa semana com essa atitude de maior contribuição para o universo, né? Nosso universo aqui do sistema Terra, porque eu acho que isso hoje é uma forma de você criar verdadeiros oásis, né? Muitas vezes no meio de um deserto. Da competição, né? Muita disputa. A nova terra, tão anunciada nas redes, começa com a sutileza dos pequenos, grandes gestos do dia a dia. Nova terra, né? Assim, a gente criar hoje aqui na nossa realidade, né, Ellen? Mais gentileza, mais clareza e tudo. E assim, naturalmente, quando você está consciente, você faz leitura energética, você já está, né, musculando a sua consciência, você percebe claramente, né, o que o outro está vibrando. E aí você escolhe, né? Você pode ser, né, assim, a proposta é você ser gentil com todos, mas você também saber dizer não, né? E se recolher diante de determinadas tendências, comportamentos e tudo. Mas você não precisa brigar nem bater de frente com ninguém, né? É ser elegante, sutil, gentil, mesmo com aquele, né, que muitas vezes está num nível de inconsciência muito maior do que você. Entende? Então isso tudo faz parte da... Eu falo que isso é... Eu não gosto dessa palavra, vamos falar assim... Modus operandi seria a etiqueta da alma, né? É você saber lidar com essa... Ter mais gentileza, né? Você tá nessa elegância de dar e receber, dessa convivência. Para você, a maior dificuldade nossa é receber. A gente foi projetado, adestrado só para dar. E o receber, e perceber que todos os seus julgamentos, todas as conclusões que você chega sobre tudo e todos, fala muito mais de você mesmo do que do outro. Porque a gente acha que apontando o dedo para o outro, acusando, julgando, a gente vai ficar lindo e maravilhoso e a gente, né, joga a meleca toda no outro. Só que isso tudo que eu estou julgando no outro vem de dentro de mim. Estamos fazendo escolhas e a cada instante dizer não nos ajuda a nos tratar de forma justa. Exatamente, aprender a dizer não de uma forma elegante, tranquila, e não dizer não. Então, assim, aquela pessoa que é o bonzinho, aquela pessoa boazinha, ele é um manipulador. Ele aprendeu a manipular e ele acredita que ele sendo bonzinho, nossa, vai dar tudo certo para ele. E sendo que ele não, com o passar da vida, né,
as décadas vão passando e a pessoa começa a perceber o quanto que ela está aprisionada com aquela imagem de bonzinho, né? Ele não vive a própria vida. Ele é obrigado a estar toda hora atendendo todo mundo, né? Aquela pessoa que não sabe dizer não para ninguém. Não sabe dizer não porque não se prioriza, né? Vamos lá. Giselda, para mim está funcionando falar menos. Seria por aí? Sim. Sim. Fazer aquela pergunta, né? Que eu ensino nos cursos, né? É contribuição eu falar isso para essa pessoa, seja quem for. Né? Você está ali numa conversa, numa reunião de trabalho, é contribuição falar isso aqui? Sim ou não? Não, não faz. Porque quando a gente... O humanoide tem uma boca muito grande, sabe? Ele quer ajudar todo mundo, ele quer que todo mundo dê aquelas coisas, né? Quer contribuir com todo mundo e tal. E aí fala. E aí a coisa acontece do jeito que tem acontecido, né? As pessoas ficam muito bravas. Percebi que algumas vezes não tenho controle do que sai da minha boca. Exatamente. Isso aí são as personalidades, né? São os automáticos que a gente... Os programas automáticos. Isso aí é... Autossabotagem é um negócio, assim, que... gigante. Essa falta de consciência, de controle não é a palavra, mas de consciência, né? Do que está emitindo. Muito bom ouvir seu ponto de vista claro e objetivo, observar nossos comportamentos já tão automatizados e competitivos, exatamente. É muita competição, Rosane, é muita competição. Isso tá no DNA, sabe? Está amalgamado, está agarrado no nosso DNA. É fogo, viu? E quando eu passei a vida inteira com problema de falar muito. E só agora, no alto dessa maturidade minha, depois de 60 anos, é que eu estou alcançando equilíbrio, porque isso tem a ver com processos internos, né? O equilíbrio para falar menos. E eu tô aprendendo a ter mais equilíbrio, falar menos. Não que seja um desequilíbrio, mas dar mais do que as pessoas estão dispostas a receber. Então eu comecei a perceber que em qualquer situação, isso é energético, sabe? É muito legal, porque você começa a acessar o campo do outro com facilidade, a fazer uma leitura energética de tudo e de todos. Então, assim, quando eu estou dando curso, o que acontece? Eu percebo claramente na energia do grupo, aí é uma energia de grupo, né? Eu não preciso nem perguntar, posso falar isso sim ou não, entende? Eu já sei o que eu posso falar e o que eu não, naquele momento, não vai ser contribuição, porque a energia do todo, não, assim, vamos dizer assim, as pessoas não estão abertas para ouvir um determinado tipo de informação. E isso é muito importante. No nosso dia a dia, saber perceber essa energia, essa vibração, né? Fazer essa pergunta, fazer a leitura energética. E fazer a pergunta, a forma prática é essa. É contribuição para mim falar isso para essa pessoa? Para essas pessoas? Vai ser contribuição? Porque às vezes você vai arrumar um problema é um desafio, é um problema desse tamanho, vai estourar na sua cara. Às vezes você está dentro de um curso assim, você sabe que você até gostaria de falar certas coisas, mas você vai falar que ele vai virar uma polêmica, tá? Você vai ser... Eu me sinto às vezes assim, eu vejo assim, é como se a pessoa do outro lado quisesse, energeticamente, ela me agride, porque ela está se sentindo, ela acha que está sendo agredida nas crenças dela. E ela muitas vezes está dentro do curso fazendo perguntas, claramente,
Que a pessoa quer uma validação da crença dela, quer me usar para validar as crenças dela. E aí eu olho e falo, não é brincadeira não, né? Falar com vocês, se eu for usar a minha personalidade primária de Shurek, a vontade que eu tenho é de pá, mas a gente vai levando. Mas tem hora que, te contar, não é brincadeira não, meu amigo. É vontade mesmo de, né, de cuspir o verbo, assim, falar o que tem que falar. Vai aprendendo a fazer. É muito gostoso, Rosane. Quando a gente começa a entender todo esse processo, as relações ficam muito mais fluidas, muito menos desgastante, energeticamente, se você começa a surfar mesmo, né? Essa é a elegância. A minha proposta dessa live é trazer essa elegância no dar e receber tudo, uma comunicação, um alimento, uma conversa, um comentário, né? Muitas vezes a gente vai fazer um comentário, mas isso é contribuição fazer isso? Não, ficar calado que é melhor. Isso é um aprendizado, né? Isso mesmo, Gi. Venho percebendo isso diariamente, tenho optado por me... com certeza, calar é muito melhor. Muito melhor. Nossa, vibra, né? Vibra, mais consciência, mais clareza para o outro. Para todos nós, né? Assim, quando você está no ambiente, mais consciência, mais clareza, mais consciência, mais clareza. Você não precisa falar nada. Só entrar e mais consciência, mais clareza. Quanto mais você pratica isso, mais você vibra isso. E quando você entra nos ambientes, tá tudo ali. E aí você tá num momento, às vezes você tá num lugar, você fala assim, eu vou, contribuição, né? Fazer uma visita, ou estar com uma pessoa e tudo. Sim ou não? Não, não, acabou. Sem questionar. Sim ou não? Não. Sim, sim, não, não. Eu não sabia que a gente podia ter essa fala com o nosso corpo. O corpo, universo, tudo tem presença, consciência. O corpo tem consciência independente da sua, totalmente independente da sua. E o corpo... Gente, amanhã eu vou ver se eu consigo falar sobre um assunto, sobre a comunicação com o corpo, a realidade do corpo. Eu vou até anotar aqui, porque senão a Gigi tem um zilhão de coisas, né? Ai. Vamos botar aqui na agenda, porque tem que ser assim, sabe, gente? A live, a realidade. Vamos botar assim, a realidade da consciência do corpo, né? Porque tudo tem consciência, né, meus amores? Tudo tem consciência. Tudo. E a gente não aprendeu, nós não fomos adestrados dessa forma a entender isso, a perceber isso, a viver isso, né? E quando você começa a ter essa clareza, muda tudo. Tô pensando em fazer uns workshops aí para trazer consciência, sabe? De comunicação entre corpo e o seu ser. Você aprender a se comunicar com o seu corpo, você aprender a se comunicar com a consciência, por exemplo, da sua casa, onde você mora. Muito legal. Aos poucos eu acho que eu até conversei com a minha divulgadora, falei, agora eu vou começar a fazer workshops rápidos, né? De 2 horas, 2h30 no máximo, e a gente chegar e matar um assunto ali, que é um aprendizado assim bem potente, que vai transformar a vida da pessoa, e ela não precisa ficar muitas horas ali, e também com uma possibilidade de uma contribuição de valor assim acessível, né? Eu estou pensando claramente em fazer sobre isso, para a gente explorar esse assunto, porque isso é de ordem prática, né? O nosso dia a dia, a gente precisa de coisas práticas para poder expandir a nossa realidade, a nossa gentileza, né? E transformarmos o nosso universo. Você trazendo essa energia pessoal, você muda o mundo. Sendo você, sempre você vai transformar o universo
todinha à sua volta. Pode ter certeza disso. Você não precisa também ficar falando. A não ser que você tenha um trabalho, você vai ter um momento de falar e você vai atrair magneticamente as pessoas que estão preparadas, que estão dispostas, que estão escolhendo receber de você. Como essa live, por exemplo, as pessoas escolhem estar aqui. A pessoa me ouve se ela quiser, ninguém é obrigado a me ouvir, né? Mas eu vou atraindo sempre pessoas cada vez mais conscientes. E isso tem me feito uma diferença gigante no meu universo e eu consegui mudar o meu ponto de vista com relação à vida aqui nesse planeta, nesse sistema da Terra, porque eu vi que tem muitas pessoas que estão buscando também algo semelhante, muito próximo àquilo que eu também sempre busquei, que eu estou praticando e estou sempre buscando mais e mais e mais. E aí eu mudei o ponto de vista sobre estar aqui. Isso tem me feito muito bem, graças a vocês. Eu tenho uma gratidão muito grandiosa com todos que me ouvem, todos que me seguem, todos que são meus clientes, alunos, né? Todas as pessoas que se aproximam, né? E tem uns até que viram até amigo, porque a gente está buscando, né, essa elegância do dar e receber. Então, da mesma forma que eu estou trazendo mais consciência, eu também posso receber de cada um de vocês, não só consciência também, né, gente? São as trocas de, como é que eu vou dizer? Daquilo que cada um tem para contribuir. Às vezes você está ali num atendimento com um cliente, uma pessoa super querida, você está tendo contato com ela naquele momento e eu trago muita informação, faço apometria, faço o trabalho, mas o quanto eu recebo também. Durante o atendimento eu recebo muito, porque, nossa, é gente de todo tipo, de todo lugar, tantas informações, tanta coisa que chega até mim. É maravilhoso. E essa elegância, essa gentileza, eu não abro mão dela. É uma forma de cultivar a vida, né? E vamos continuar fazendo tudo. Eu sempre gosto, assim, é uma expressão lá de Minas, né? Ai, aquela pessoa, ela é tão caprichosa. Você percebe o capricho da pessoa. A pessoa que é caprichosa, né? Caprichoso o que é? Aquela pessoa que tudo que ela faz bem feito, procura, não precisa ser perfeição, essa loucura da perfeição, não é isso. Mas você faz bem feito com amor, com entrega, com envolvimento. Gente, você só traz grandeza, gentileza, grandiosidade para essa realidade. Então vamos embora lá fazer tudo com gentileza, com capricho. Sejamos mais caprichosos nos relacionamentos, até no dizer não de forma, né, elegante, sutil. E vamos que vamos. Então vamos embora lá fazer curso, querida. Muda a sua vida. Poder harmonizar a mente e os sentimentos com a ação do corpo. Sentimento é do corpo, né? O ser infinito, ele só tem percepção. Você percebe. Então, o legal desses workshops é trazer essa consciência. São consciências, conhecimentos chave para você poder fazer essa virada, que é uma virada. E, gente, hoje é segunda-feira. Sábado passado teve o segundo fluxo quântico com a riqueza, agora o próximo sábado é o terceiro. Eu estou fazendo tríades para a gente poder se manter, né? E essa riqueza da gentileza nos relacionamentos, né? Porque isso é uma riqueza no relacionamento. Olha que delícia. Eu tenho surfado nessa onda, eu tô amando. Muito bacana. Muito bacana mesmo estar mais consciente nos relacionamentos, mais presente, tá bom? Meus amores, vou ficando por aqui. Espero amanhã às 8h08 estar aqui com vocês, tá? Até a próxima live. E uma ótima, excelente semana, com muita gentileza, né? Com muita contribuição no dar e no receber. Beijo grande e até a próxima.